Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui o Cleiton Henrique, eu sou o gestor aqui da Alta Performance, assessoria empresarial e contábil. Temos conteúdos exclusivos aqui, sempre voltados para questões de oportunidades tributárias, cases de sucesso. Hoje vai ser um tema super relevante, pessoal, super interessante de um mercado que cresce, o mercado de precatórios, compra e venda de precatórios, cresce absurdamente e nós vamos falar sobre a tributação dessas operações, tá certo? Mas antes de começar, eu vou pedir para você fazer o seu comentário, dê o seu like, clica no botão aí do sininho para receber conteúdo sempre que houver as nossas gravações e compartilhe aí para as suas mídias, tá certo? Eu volto já depois da vinheta. Até já! A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. Então voltamos aqui, pessoal. Nós vamos falar hoje da tributação das empresas, sobre as operações de compra e venda de precatório. Então, se você tem um CNPJ, se você pretende ingressar nesse mercado, é importante, antes de mais nada, você saber quais as particularidades tributárias, porque a depender do regime, a escolha, um passo errado nesse sentido e você põe tudo a perder. É um mercado muito promissor, vem crescendo, como eu disse, absurdamente. Nós aqui da LP somos referência nesse tipo de operação, muitos players na nossa carteira e, portanto, a gente vai compartilhar esse conhecimento com vocês. Partindo do princípio o seguinte, a primeira coisa que nós temos que definir é se as suas operações é só de intermediação de negócios, ou seja, eu só conecto, eu sou a interface entre o credor, aquele que vai vender o precatório, e o comprador, geralmente fundos, aí os FDICs, né, os famosos, e eu apenas figuro na interface dessa intermediação, ou seja, eu não faço a aquisição para revenda. Nesse sentido, pessoal, é uma operação apenas de intermediação, onde no Simples Nacional você vai pagar ali sobre um anexo 5, lembrando que esse é o anexo da morte, pessoal, é a tabela mais com a maior carga tributária dentre as tabelas do Simples, cuja alíquota parte de 15,5%. Portanto, se eu faço só a intermediação, eu não compro para revender, apenas conecto as partes, a tributação ela é muito simples. E para o lucro presumido, como eu falei, o Simples Nacional parte de 15,5%, no lucro presumido, a carga média tributária, a depender do valor dessas operações, pode chegar ali a 19%. Tudo bem? Então, sou intermediário. A primeira coisa que eu tenho que identificar, se eu vou ser apenas um intermediário ou se eu vou fazer a aquisição desses ativos. E vamos agora, pessoal, acontece muito de sermos procurados aqui para fazer análise dessas empresas, né? Para quem está fazendo a operação com esses ativos, e alguns dos casos ela vem para nós como Simples Nacional, ou seja, a empresa nos procura, ele já tem uma empresa aberta e ela está enquadrada no Simples Nacional. A primeira observação que eu faço, o CNAE para esse tipo de operação, compra e venda de precatórios, ele é o 6499/99, ou seja, outras atividades de serviços financeiros não identificados anteriormente. E a primeira coisa a se observar, esse CNAE, segundo a resolução CGSN 140 de 2018, ele é impeditivo, ou seja, a empresa não pode se enquadrar no Simples Nacional se ele tiver esse tipo de objeto social, ou seja, você descreve a compra e a venda de precatório e, eventualmente, você pediu o enquadramento. Já está errado e isso acontece aos montes. Tomem muito cuidado, porque a qualquer momento você pode ser desenquadrado e, eventualmente, pagar todos os seus impostos em outro regime tributário. Ok? Agora vamos para a segunda observação. O que eu devo pensar antes de começar a operar? Será que essa compra desse ativo ela vai ser pontual? Ou seja, eu, Cleito, como contabilidade, eu posso comprar um ativo financeiro? Eu posso comprar um precatório para investimento? Sim, pessoal. Nesse caso, as empresas que fazem essa operação em que elas não vão fazer isso com habitualidade, com recorrência,
eu vou tratar isso como uma receita não operacional, e nesse caso específico, a empresa estando enquadrada no Simples Nacional, ela vai tributar o Simples Nacional, ou melhor, o ganho de capital em 15%. Então esse é o primeiro exemplo. Eu sou Simples Nacional, faço essa operação que não é recorrente. Lembra que eu acabei de falar, se for uma recorrência, ela nem pode estar no Simples. Mas eu estando no Simples como contabilidade, sei lá, uma auditoria, um engenheiro, quero fazer um investimento pontual, você pode, desde que não há habitualidade. E a tributação, guardem essa informação, é de apenas 15% de ganho de capital, cuja tributação eu devo pegar o meu custo de aquisição versus o valor que eu recebi desse precatório, a diferença entre um e outro é 15%. Guarda essa informação aqui que nessa operação não tem contribuição social, tá certo? Então, o primeiro exemplo hipotético é uma empresa que não tem no seu objeto social, Simples Nacional, ela tributa apenas o ganho de capital, e aqui uma pequena observação é que vocês vão observar que esse é o melhor dos cenários. Bom, então vamos imaginar, eu sou uma empresa, estou sendo constituída, eu sou uma empresa do qual eu não vou comprar e vender precatório, mas eu sou uma empresa de lucro presumido. Vou trazer aqui para a contabilidade. A empresa é enquadrada no regime lucro presumido e eu não tenho essa atividade recorrente. Eu vou comprar um ativo esporadicamente e depois eu vou fazer a negociação. Nesse exemplo hipotético, pessoal, vocês vão ver que ele vai ficar mais caro. Por quê? Porque a minha alíquota do imposto de renda vai ser também tributo como ganho de capital e a tributação é 25%, que é 10% de adicional de imposto de renda, mais a alíquota do IR, que é 15%, mais 9% de CSLL. Ou seja, essa hipótese é quando isso não faz parte do meu objeto social, não é uma recorrência de eu fazer essas operações, portanto, eu vou tributar ganho de capital, mas diferente do exemplo anterior, eu tenho aqui, além do ganho de capital, do imposto de renda, eu vou ter que tributar 9%. Obviamente, isso fica mais caro. Vamos para o terceiro exemplo? Eu sou uma empresa de lucro presumido. Isso vai fazer parte do meu objeto social, ou seja, eu vivo da compra e venda de precatório. E aí aqui é o grande problema. Há uma particularidade. Por quê? Há uma solução de consulta da Receita Federal que ela entende que você tem que lançar para tributação a presunção de lucro, considerando que essa atividade é de serviço, ou seja, tudo que eu recebi do fundo, tudo que eu recebi da venda, da operação de venda desse precatório, eu tenho que lançar para tributação. E aqui tem uma particularidade, você não pode abater o custo de aquisição, diferente dos dois exemplos anteriores. Eu aplico a presunção de 32% e aí eu tenho que aplicar as alíquotas de 15% de imposto de renda, a depender da operação tem adicional de imposto de renda, os 9% da contribuição social, e aí, pasmem pessoal, nessa operação ainda tem PIS e COFINS. Ratifico novamente aqui que você não pode abater o custo de aquisição. Então, ou seja, muito cuidado na hora de fazer o planejamento tributário. Não é diferente, por exemplo, com a empresa de lucro real, também temos operações grandes aqui dentro do escritório. Se não faz parte do objeto social, eu apenas tributo o IR e a contribuição social, 15 e 9 respectivamente. Em algumas situações eu adiciono o imposto de renda. Enquanto que as empresas de lucro real que têm na sua operação a atividade recorrente de compra e venda de precatório, eu aplico ali a presunção de lucro, o imposto de renda e a contribuição social, 24%, em alguns casos tem adicional de imposto de renda, e detalhe, pessoal, mais as alíquotas de PIS e COFINS, que somadas chegam a 9,25%, lembrando que eu posso abater o custo, o crédito especificamente para o PIS e COFINS. Ou seja, pessoal, se você vai entrar nesse mercado
de precatório de compra e venda, ele tem várias nuances, ele tem várias pegadinhas, várias particularidades. Não são todos os escritórios que estão preparados para lidar com esse tipo de operação. Então é bom que vocês tenham uma consultoria específica para quem se especializou no tema. A gente já gravou aqui, inclusive, situações em que não há tributação de imposto de renda para pessoa física. Inclusive, eu vou pedir para deixar aqui na descrição. Se você é uma pessoa que está fazendo a venda, ali tem uma particularidade se é tributável ou não. Mas trazendo aqui para o nosso conteúdo de hoje, considerando todos esses exemplos, o Simples Nacional, do qual não é uma receita recorrente, ele é o mais vantajoso. Por quê? Eu só pago 15% da diferença entre meu custo de aquisição versus o valor que eu recebi do fundo. A maior parte das análises aqui não levam a crer que as empresas de lucro real elas fazem mais sentido. E olha só, pessoal, para vocês que têm uma empresa que já trabalham com essa atividade, que queiram uma análise gratuita dessa operação, nós estaremos aqui, vocês, os primeiros 10, que nos solicitarem essa operação, nós faremos isso gratuitamente. E para você, obviamente, que vai montar uma empresa com esse objetivo de compra e venda de precatório, nós também podemos te auxiliar e estamos preparando um material aqui com as tabelas aí de comparativo tributário para você identificar aquilo que mais convém para a sua operação. Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Muita gente nos procura a respeito do tema, tem muita dificuldade de entender o que é um regime, o que é outro, por que nessas operações não tem tributação de ISS. Vocês viram aí que nós não especificamos a questão do ISS, portanto, se você precisa de um suporte, nós somos especialistas, tá certo? Então peço para você comentar, curte, dê o seu like, aperta o sininho aí para receber novos vídeos e nós contamos com a sua participação aqui no nosso canal. E sigam-nos no Instagram, @lp.gestãoempresarial, porque lá nós postamos coisas corriqueiras, operacionais ou não, do dia a dia de assuntos contábeis, fiscais e tributários, tá certo? Até o próximo vídeo.